urgente, é uma situação que vai acontecer hoje, e até antes de me pronunciar, eu gostaria de falar que, assim, eu subo aqui a pedido de muitos curitibanos. Essa foi uma demanda que nós recebemos da população daqui de Curitiba, para ficar claro. Mas que nós tentamos fazer, eu, a vereadora Carlise e vários vereadores aqui, uma moção de repúdio à indicação do Jorge Messias para o STF, que vai ter uma sabatina hoje. Essa moção foi um movimento de milhares de brasileiros pelo Brasil todo. Eles sugeriram para os vereadores aprovarem nas suas câmaras municipais essa moção de repúdio, porque ela representa justamente a indignação da população do curitibano que está na cidade, que está aqui em Curitiba, com uma indicação que vai ser feita lá em Brasília, que vai ser votada pelos nossos senadores lá em Brasília, mas que representa a vontade da população que está aqui no município. E, presidente Tico, eu até faço pessoalmente um protesto aqui nessa Câmara, porque a Câmara de Curitiba não pôde aprovar essa moção por um entendimento que está sendo adotado de que a gente não pode falar de temas nacionais, que a gente não pode falar de temas que estão sendo discutidos em outras esferas de poder. E essa moção foi aprovada, só aqui no Paraná, vou citar poucas cidades: Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, dezenas de outras cidades no Paraná e no Brasil, mas a Câmara de Curitiba está sendo impedida de discutir esse tema, de aprovar uma moção de todos os vereadores e discutir como uma moção que foi um pedido da população. Então fica aqui o meu protesto, o meu pedido para que a gente discuta isso na mesa executiva, numa reunião de líderes, porque eu acredito que esse entendimento aqui da Câmara tem que mudar, tá? Porque é um pedido que a gente recebe da população. E vamos lá, o governo Lula não está indicando um jurista para o STF, ele está indicando simplesmente o próprio advogado, o advogado dele e do PT durante anos. E hoje o Senado brasileiro vai decidir se isso vai acontecer ou não. E o Jorge Messias, ou Bessias, como ele ficou conhecido, não é um técnico, ele passou os últimos 15 anos dentro da máquina do governo e dentro da máquina do PT, como uma peça essencial para proteger esse partido e proteger todos os desmandos que estão sendo feitos lá em Brasília. No governo Dilma, ele foi consultor jurídico, secretário do MEC, subchefe da Casa Civil e assessor especial da presidência. Depois foi assistente parlamentar do senador Jacques Wagner, do PT, e desde o primeiro minuto do terceiro mandato do Lula, ele é advogado-geral da União. Esse não é o perfil de quem vai defender o STF de forma independente, é o perfil de quem vai para o STF para continuar sendo leal ao Lula e ao PT. Em 2016, todo mundo ficou conhecendo uma conversa que foi gravada, que veio a público, em que ele, que era o garoto de recados da Dilma e do Lula, ia entregar uma carta, uma nomeação para garantir o foro privilegiado para proteger o presidente Lula da Lava Jato. Esse episódio nunca foi devidamente explicado e esse mesmo homem agora está prestes a sentar numa das principais cadeiras do país, com poder enorme lá no STF. E essa não é a única polêmica que ele carrega, né, vereadora Carlise? Ele também emitiu um parecer favorável à suspensão do Conselho de Medicina, que proibia a assistolia fetal, como uma forma de interromper as gestações de aborto, de assassinato, vamos chamar pelo nome, que deve ser um procedimento que o próprio Conselho de Medicina Veterinária não recomenda que seja feito em animais, de tão cruel que é, e ele emitiu um parecer favorável a esse procedimento. Ele se diz contra o aborto, mas na prática defende o aborto e defendeu essa situação. Além de tudo, tem muitas outras coisas. Ele recebeu, só nesse governo Lula, entre 2023, mais de R$1 milhão em honorários da AGU. Pode até ter sido feito de forma legal, mas não é moral para quem pretende sentar numa das principais cadeiras da mais alta corte do país. E tudo isso, eu vou ser breve para que os meus colegas também possam falar, mas tudo isso em meio a pior crise de imagem que o STF está enfrentando, com ministros envolvidos no caso do Banco Master, com conflitos abertos perante o Congresso, com perda de credibilidade pública. A situação está ruim e essa indicação só vai fazer perder mais a credibilidade no STF e no nosso país, nas instituições do nosso país.
e nós, vereadores, aqui não podemos ficar calados em relação a isso. Então, essa votação é secreta, nós não podemos saber como os senadores vão votar, mas eles que vão decidir tudo isso e têm responsabilidade pública perante essa decisão. Eu sou contra essa indicação do Jorge Messias para o STF, isso vai totalmente contra a separação entre os poderes. A gente não pode aceitar. Me falaram, já está perdido, a gente só resta rezar, mas a gente sim vai se posicionar contra, e a população está pedindo isso, e a população também é contra essa indicação. Então, nós não aceitamos isso, e a Câmara de Vereadores também tem que ter o direito de se posicionar contra essa indicação.